Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita vive um momento histórico e tem a grata satisfação de continuar a conversa do programa anterior sobre medicina, sobre saúde, sobre a espiritualidade, com o Dr. Paulo César Frutuoso, médico, há mais de 40 anos de vivência como cirurgião, professor, mestre e doutor. Dr. Paulo César Frutuoso, seja bem-vindo ao programa, a este segundo programa Visão Espírita, do qual nós pedimos que o senhor continue nos esclarecendo a percepção do espírito que se materializou no lar Frei Luiz, que se apresentou como médico. O senhor explicava que era um médico que trabalhou na guerra, né, e que tinha toda essa vivência. Se o senhor puder continuar nos esclarecendo a partir daí, e bem-vindo e obrigado por continuar conosco no programa Visão Espírita. Boa noite, amigos de Ribeirão Preto. Mais uma vez, muito agradecido pelo convite do programa Visão Espírita e da Sociedade Espírita Allan Kardec. Olha, nós paramos exatamente na seguinte descrição. Frederick von Stein, cirurgião alemão, teletransportado e materializado no lar de Frei Luiz múltiplas vezes, ao longo de meio século, milhares de reuniões de teletransporte e materializações, e era o principal médico que atuava no nosso grupo. E, além de materializado, ele também atuava encarnado ou incorporada no seu médium. Lembro o que eu disse, que a encarnação mediúnica é um estágio superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inclusive, ela pode falar línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoplosia. Eu estava referindo como eu percebia que durante alguns segundos ou minutos o Frederick ficava contemplando encarnado, incorporado ou materializado, o corpo dos pacientes que eram colocados aos seus cuidados. Naquele momento, nitidamente se percebia que ele estava escrutinando o interior dos corpos pela sua visão por transparência, pela sua visão por raio-x, pela sua visão microscópica e ultramicroscópica que o permitiam visualizar, por exemplo, as organelas intracelulares, que, para que possam ser vistas por nós na atualidade, necessitamos de microscópios eletrônicos com aumento da imagem até de 500.000 vezes. Bem, se ele pode utilizar o corpo físico do médium encarnado para visualizar o interior dos corpos por visão por transparência e microscópica e ultramicroscópica, esses sentidos podem ser desenvolvidos nos nossos corpos físicos também, porque o corpo físico do médium é semelhante ao nosso, certo? Bem, para que se tenha uma ideia do que eu estou querendo dizer, os nossos olhos não começaram como são. Eles começaram como uma membrana sensível à luz. Na escuridão se dilatava, na claridade se contraía. E, através de uma evolução natural ao longo de bilhões de anos, se tornou numa das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia. Só que a nossa evolução como espécie humana não cessou. E, na atualidade, estão surgindo possibilidades fantásticas da aceleração da nossa constituição física pela inteligência artificial e pela engenharia genética, com princípios elevados que dirijam as
conhecimentos e tal tecnologia. Bem, não chegou o momento de nós desenvolvermos tamanhos sentidos ultra evoluídos. Por quê? Imaginemos que todos os médicos da Terra tivessem a sua visão por transparência. Todas as empresas que fabricam os equipamentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes fechariam suas portas e nós provocaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Segunda reflexão. Eu sou cirurgião. Será que eu teria controle emocional durante um ato cirúrgico com uma visão microscópica e ultramicroscópica que os médicos do futuro terão, vendo as miríades de micro-organismos presentes na sala de cirurgia, sobre o meu paciente, sobre as minhas roupas, sobre as roupas e a pele dos meus auxiliares, as paredes da sala de cirurgia? Teria eu controle emocional para poder realizar o ato cirúrgico? Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Não chegou o momento. O que eu estou colocando aqui? O que eu falei claramente no primeiro programa. Lampejos, clarões, relâmpagos no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Sabemos que Desculpe, o meu microfone caiu um pouquinho. Nós sabemos que no primeiro programa o senhor explicou muito bem, né, o papel do perispírito, para que nós espíritas expliquemos ao nosso telespectador que perispírito é como se fosse o nosso corpo energético, o nosso corpo espiritual, né? E ele é estruturado e formado pelo espírito. O que o senhor coloca para nós é que precisamos evoluir muito a nossa condição de espírito, para que estas estruturas tenham condições de refletir estes sentidos? Sim, estamos no caminho. Estamos no caminho. Eu não posso deixar de lembrar que nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, não é? É um planeta que, para todo lado que você se volta, e até quando você se volta para dentro de você, você vê alguma forma de tratar, de sofrimento. Esse é o mundo de provas e expiações que nós habitamos, de acordo com nossa evolução espiritual, e que está ainda no segundo degrau da evolução universal dos mundos. Bem, mas isso não me impede de eu ter assim, informações sobre o que me aguarda, principalmente depois que você adquire, atenção, a certeza absoluta, inabalável da imortalidade. Eu, como todos que estão me ouvindo, sou imortal. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 1000 anos? Hein? Daqui a 100 mil anos? Evoluindo em conhecimento tecnológico, evoluindo em conhecimento científico, adquirindo cada vez mais sabedoria e, evidentemente, permeando todas essas qualidades pela maior de todas, o amor. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos? Eu sou imortal. Então está se descortinando, Zola, à nossa frente, por isso estamos aqui hoje reunidos, uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Como é que nós vamos compreender tamanha ciência? Simples. As informações que foram trazidas já em meados do século XIX por Allan Kardec, através da codificação, através do Consolador prometido por Jesus, é que, quando eu desencarnar, eu devo aprender em 1 hora o que na Terra eu necessitaria de anos de estudo. Paulo César, você tem preocupação com o que você esqueceu desde que você ingressou numa faculdade de medicina? Tenho. Eu entrei na faculdade de medicina em 1970, nós estamos em 2020, 50 anos. O que é que eu me lembro? Eu me lembro daquilo que eu faço e daquilo que eu ensino. Mas quando você passar por lá de cá, tudo aquilo que é importante para a evolução do seu espírito, que você aprendeu através dos seus estudos, naturalmente retornará à sua memória. E você quer uma outra informação preciosa? Você acha que perdeu tudo aquilo que você aprendeu nas encarnações passadas?
tudo que foi importante para a evolução do seu espírito também retornará à sua memória. Você já imaginou a felicidade de um médico vendo isso tudo retornar à sua memória? Eu não consigo me lembrar desde que eu nem o que almocei anteontem. E esse esquecimento é uma dádiva. Para que se tenha um exemplo, o Lar de Frei Luís, os membros do Lar de Frei Luís, são oriundos da Inquisição. Eu, se utilizo hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar como cirurgião, é porque, quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Quem me tirou, e os meus amigos e irmãos do Lar de Frei Luís, dos antros de sofrimento que nos encontrávamos, foi Frei Luís. Bem, então vejam a gratidão inenarrável que nós temos por essa entidade. Agora, então, toda essa complexidade científica, ela está no nosso caminho. Nós todos somos imortais. Vamos mais cedo ou mais tarde aprender. E quantas vezes eu vim aqui? 50, 100, 200, 300? Quantos idiomas eu falei? Se eu, do lado de lá, em 1 hora, eu vou aprender o que na Terra ficava anos estudando, eu posso aprender um idioma em 1 hora. Quantas etnias eu pertenci? Quantas correntes religiosas? Quantos regimes de governo? Quantas famílias? Aqui está a solução. A salvação da humanidade está aqui. A comprovação científica da imortalidade e da reencarnação, que até 300 anos depois de Cristo fazia parte do catolicismo. Sabe, doutor Paulo, o senhor levanta uma situação que hoje muitos falam que é a medicina espiritual. Como explicar para o nosso telespectador o que é essa medicina espiritual, aspas, nessa pergunta para a medicina espiritual, né? E a sua relação com a medicina tradicional, com a medicina... Não está ouvindo? Não, entrou um eco, mas eu entendi que você... Como explicar para o nosso telespectador o que é essa medicina espiritual? Olha, meu grande amigo Zola, vamos comigo. Você vai entrar agora dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto, tá certo? Sim. Nós entramos no centro cirúrgico. Isso tudo aconteceu. Nós estamos no corredor do centro cirúrgico. E aí eu encontro com um cirurgião de cabeça e pescoço, um grande amigo meu, Leonardo Rangel. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai operar aí, Leonardo? Eu vou fazer uma traqueostomia, vou abrir uma traqueia de um paciente. Ah, é? Por quê? Vamos lá na sala que eu vou te mostrar. Sola, entro na sala de cirurgia, encontro um paciente anestesiado e entubado, com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. O tumor estava com comprimento da traqueia, ele não conseguia respirar, o Leonardo fez uma traqueostomia. Algumas semanas depois, o paciente desencarnou. Idade do paciente: 6 meses. Quando eu olhei aquela criança com aquele tumor enorme no pescoço, maligno, o sarcoma infantil, os médicos que estão me assistindo sabem a que estou me referindo, uma lesão letal, eu indaguei: Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali no negatoscópio, professor, aquela tela iluminada onde você coloca a radiografia. Estava a tomografia da mãe grávida e a tumoração já aparecia no feto, antes de nascer. Onde é que está o ser infinitamente perfeito em tudo? Está percebendo? Está percebendo como nós estamos precisando de respostas lógicas, respostas racionais, à medida que vamos evoluindo em conhecimento? Olha, eu não posso afirmar que o Espiritismo será a religião do futuro, mas eu acho que todas as religiões do futuro vão precisar do Espiritismo para esclarecer tais mistérios. A criança nem nasceu. Bem, foi o que eu disse no primeiro programa. Isso será assunto discutido em congressos, em simpósios, em seminários, em sessões clínicas pela medicina do futuro. Se a criança nem nasceu, como é que você pode associar a existência de Deus com uma tragédia biológica dessa? O Espiritismo trouxe essa resposta para nós. Não é Deus que está colocando isso, somos nós. Não tem saída. É uma lei natural de ação e reação. Se eu chegar na beira de um precipício
e der um passo a mais, é claro que eu sei que existe uma lei da gravidade. Então, Deus é culpado se eu me estilhaçar, desestruturar, acabar com o meu organismo físico, sabendo da existência da lei da gravidade. Então, o que vai salvar a humanidade? A comprovação científica da lei de ação e reação. Ou seja, posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Um dos meus livros, o segundo, é denominado Espíritos Decaídos Materializados. No final da década de 70, início da década de 80, ocorreram 7 reuniões no Lar de Frei Luís. Eu participei de 2, estava chegando no grupo, em que 7 espíritos decaídos foram teletransportados e materializados contra a sua vontade e fotografados. Olha, o que aconteceu naquela época no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história da humanidade. Até meados do século XIX não existia máquina fotográfica, então você não podia fotografar nada. No final do século XIX e início do século XX, houveram inúmeras reuniões com teletransporte e materialização de espíritos e muitos foram fotografados. Nenhum com as deformações animalescas causadas pelo comportamento equivocado do passado. Isso está descrito nos livros do André Luiz, Missionários da Luz, Obreiro da Vida Eterna, Nosso Lar, Ação e Reação. Está descrito. Nós todos sabemos disso. E se essas entidades que foram descritas por André Luiz fossem teletransportadas, materializadas e fotografadas? Zola. Eu tenho 8 anos nesse livro. Frei Luís nunca deixou que ele fosse editado. Depois eu entendi por quê. A face oculta da medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, que era um livro altamente contundente. Segundo, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Eu vou te explicar por quê. Se eu tivesse aquelas fisionomias, eu não ia querer que as minhas fotografias saíssem em jornal, em revista, em televisão, na internet. E esses espíritos são meus irmãos. Foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Descrevo cuidadosamente cada uma, mas não as coloco. Terceiro, a mais importante motivo que eu não coloquei. Eu não sei o que fiz exato, mas eu posso ter sido pior do que isso. Para que você tenha uma ideia, nós ficávamos 10, 12 membros do grupo em frente. Conosco estava um fotógrafo que montava a sua máquina fotográfica direcionada para as cortinas da cabine. Um médium de efeitos físicos estava em transe dentro da cabine. Éramos comandados por um almirante, Carlos Melo, de uma disciplina militar, que revistava todo o santuário, revistava a cabine. Um fotógrafo aguardando o sinal que vinha da cabine para disparar o seu equipamento. Luzes apagadas, Ave Maria em surdina, estamos em prece, e vinha o sinal da cabine. Um estalar de dedos. O fotógrafo disparava e nós só íamos ver a fotografia no dia seguinte. Uma dessas fotografias foi de um carrasco da Idade Média. Ele aparece na porta da cabine com aquela roupagem pesada, de um carrasco da Idade Média, com tecido quadriculado, semelhante a um tecido escocês, com cadastros brancos envoltos na cintura, e a impressão que se tem é que ele está com as mãos atadas nas suas costas. E um capuz, cuja ponta ia até o alto da cabine, e 2 rombos à altura dos olhos, e nitidamente se vê o desespero, o terror dele em estar sendo fotografado. Depois que essa reunião terminou, o padre Isabel, que é um dos assistentes do Frei Luís, chamou o presidente Luís da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, e disse a ele o seguinte: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito e não pode reencarnar. Se ele for um cara de média, ele está padecendo assim há séculos. E ainda vendo as cabeças que ele decepou gerando em volta dele pelas formas de pensamento.
Quantas cabeças ele decepou? Centenas? Raciocina comigo, para que nós possamos alcançar a importância do nosso encontro hoje. Raciocina comigo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, fortunas foram desviadas pelos nossos de saúde e essas quantias estão destinadas à construção de hospitais de campanha para tratamento da Covid. Se eu assumo um cargo de secretário de saúde e cometo essa atrocidade, quantas cabeças eu estou decepando? Então, se soubesse o que os aguarda, não estariam fazendo o que estão fazendo. Daí a importância da revelação dessas verdades. Tiveram família, tiveram estudo, estudaram nas chamadas faculdades, tiveram carinho para o lazer, tiveram alimentação, tiveram tudo. E direcionam todo o seu conhecimento para estradas equivocadas. Não existem drogas sem químicos por trás. Não existem artefatos bélicos nucleares sem físicos por trás. Não existem abortos criminosos cometidos em torno de 100 milhões por ano no planeta Terra sem médicos por trás. Então, quando você começa a raciocinar dentro dessas verdades que todos nós sabemos que existem, 2 dos maiores comércios do planeta são de armas e de drogas. Quando você começa a raciocinar isso, nós passamos a compreender a motivação, a causa, a raiz de uma série de doenças que acometem a espécie humana, e não somente as doenças individuais, e sim as doenças coletivas, como a pandemia que nós estamos passando. Existem 2 atmosferas em volta do planeta, uma atmosfera física e uma atmosfera psíquica. A atmosfera física, ventos, a luz solar, o luar, as marés, e vai por aí fora. Mas tem uma psicosfera, que é a soma das energias mentais de todos os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, que se interpenetram, 2 atmosferas que se interpenetram umas sobre as outras. Estamos colocando, pelo nosso comportamento equivocado, tijolos em telhados de zinco. Em um determinado momento vai desmoronar, vai cair, como a pandemia que nós estamos passando nesse momento, como as pandemias que nós passamos no passado. Nós não estamos tendo respeito pela natureza. Há um livro chamado A História das Epidemias. Vale a pena ler. Esse autor, A História das Epidemias, ele coloca aqui as atrocidades que nós cometemos com a natureza é a causa das epidemias que nós passamos. Onde começou a atual epidemia que nós estamos enfrentando? Em um mercado na China, onde são vendidos animais silvestres. Foi ali que começou. Então, nós estamos ainda arraizados no chamado elemento material. Não alcançamos, então, a compreensão, a racionalidade, da existência de um outro elemento, que é o espiritual, onde se situa uma série dos sofrimentos individuais e coletivos que passamos. Então, a classe médica vai ser muito importante nessa transição, porque nós vamos alcançar a raiz de muitas das doenças que está no perispírito. Como é que eu posso chegar hoje dentro de um congresso médico, na atualidade, e dizer o seguinte: olha, a maledicência, a inveja, o orgulho, a violência são causas de câncer ou de outras doenças. O tripé que mantém, você pediu que eu falasse no câncer, o tripé que mantém o câncer é uma trípode, um banco com 3 pernas. Se você tem uma perna, o banco não fica em pé. Se tem 2, ele não fica em pé. Se não tem as 3, não existe banco. Em que sustenta o câncer? Doutor Paulo, nosso programa Visão Espírita está na TV, ele está chegando ao término. Caramba, eu vou pedir que no próximo... eu vou pedir ao senhor que no próximo programa, que nós vamos gravar em seguida, como o senhor, inclusive, está lançando um livro que vai falar do câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas,
e o senhor estava nos explicando o tripé de como se sustenta essa doença que assola a humanidade e assola um profundo sofrimento e situações de experiências muito dolorosas. Nós vamos pedir que no próximo programa Visão Espírita o senhor comece a nos ajudar a entender a raiz, a problemática e a questão do câncer. Dr. Paulo, sua consideração final nesse programa que imensamente grato. Não falta assunto, não falta assunto. Mais de 40 anos pesquisando, estudando, não é? Então eu tenho uma visão na ciência convencional que eu preciso para ser médico, mas tenho uma outra visão na ciência espiritual que vai nos acompanhar pela imortalidade. Muito obrigado pela atenção e aguardemos o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. E o assunto, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas, com o Dr. Paulo César Frutuoso. Esperamos você. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.